Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. O Dose Dupla de hoje vai mostrar que o samba anda atravessando feio na avenida. A proliferação da cepa da moda, da peste chinesa, aliás, a palavra da moda mudou, nem é cepa mais, é variante, né? Não, enfim, o aumento do número de casos do vírus chinês fez com que diversos prefeitos cancelassem o Carnaval de 2022 em suas respectivas cidades. Para citar duas das maiores e mais envolvidas com a festa, em Salvador e em Recife, por exemplo, o Carnaval foi simplesmente cancelado. No Rio de Janeiro e em São Paulo, o Carnaval de rua de blocos também foi cancelado, mas os desfiles das escolas de samba foram adiados para abril, aproveitando o feriadão de Tiradentes. Mas em datas mutuamente conflitantes, que está gerando aí um boca a boca entre os organizadores de ambas as cidades. Um autêntico samba do crioulo doido vem sendo composto, compasso a compasso, só que compasso de espera, né? Nosso segundo tema é a perda do pensador Olavo de Carvalho. Uma poderosa voz conservadora que se calou para sempre aos 74 anos. Ainda que não fosse uma unanimidade, que tem lá as suas vantagens por permitir aí contraditórios sempre esclarecedores, Olavo de Carvalho era uma referência e, naturalmente, também odiado pela esquerdopatia brasileira. Isso muito pela defesa das teses da direita, porém, em especial aí pela defesa específica que fazia do presidente Bolsonaro. Ele encarnava a figura do guru do bolsonarismo, um figurino aí que, de fato, lhe cabia até bastante bem. Deixou livros, pensamentos, ensinamentos e, principalmente, lançou uma importante semente para fazer florescer de novo o ideal conservador, que andava até meio adormecido, assim, né, com a vergonha de se manifestar, aceitando de maneira plácida a pecha de radical que os canhotas conseguiram lhe colar na testa. Sem carnaval, sem Olavo, sem trégua da imprensa, da oposição radical e do STF com o presidente, detonando ou tentando detonar todas as iniciativas do governo, como é que a gente vai aguentar esse 2022 desse jeito, né? Ainda mais com esse calor dos infernos que tem fritado os nossos miolos, hein, Marcelo? Pois é. Ah, lá, mas que calor. Marcelo, aqui, o meu amigo ventilador está aqui atrás dando um apoio técnico, né? Agora, essa história do adiamento do carnaval, eu acho, rapaz, que tem mais a ver com a vontade de contrariar o cidadão e os carnavalescos, sem contrariar o STF, claro, que haveria certamente de meter o bedelho também nisso, eles entendem de tudo. É muito mais isso do que proteger o bem-estar das pessoas. Afinal, como a gente sabe, e já está careca de saber, não é pela sua saúde, né? Nunca foi. Quanto ao Olavo de Carvalho, há que lamentar, além da morte dele, as manifestações de ódio de expoentes da esquerda. Bem naquele espírito do ódio do bem, que a gente já conhece, né? Coisa que é própria dessa gente e sempre se manifesta. Ao se esquecer de ter caráter, essa gente se esquece também da lei do retorno, que é implacável. Pois é. Então, Marcelo, abre a ala aí que nós queremos passar com mais um dose dupla que vai começando sem perder o ritmo, né? Bumbum, bate-bumbum, gurundum para todo mundo, né? Seja você muito bem-vindo. Começando mais um dose dupla aqui no instantenews.1. Começou aí o pega no ganzê, o pega no ganzá, pega pra capar, né? Entre dirigentes de escolas de samba cariocas e paulistanos,
Essa novidade aí do desfile das principais escolas marcados para os mesmos dias, 22 e 23 de abril. Se nada de errado mais acontecer nesse planejamento, que também é verdadeiramente carnavalesco, né? Quem é que vai abrir mão de desfilar na sexta e no sábado do feriadão para pegar aí a sobra das noites de quarta, véspera de Tiradentes, e de quinta, o feriado em si, né? São Paulo já reclamou, né? Que sempre cede, que não é justo, coisa e tal. E que tradicionalmente já desfila às sextas e sábados de carnaval, que é verdade. Mas também não significa nada nessas circunstâncias de adiamento, né? São só novas datas, né, Marcelo? Houve uma mudança de planos aí. A priori é isso mesmo, Marcelo. Quem trabalhe, né, e desfile em escolas daqui e de São Paulo, o que torna um problema. Se torna um problema se os desfiles forem coincidentes em data. O cara não tem como estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Fora a questão da transmissão de TV, né, monopolizada pela Globo, que teria que fazer uma espécie de escolha de Sofia. Aliás, um termo, uma expressão que você usou hoje no comentário. Verdade. A priori, o desfile do AMB interessa somente a São Paulo, enquanto o desfile da Marquês de Sapucaí desperta atenção, claro, do próprio Rio e também do Brasil e do mundo como um todo. Embora tenha crescido nos últimos anos, o desfile de São Paulo não barra o carioca, a preferência dos outros estados do Brasil e principalmente dos telespectadores de um modo geral. Então, temos uma disputa aberta aí, né? É. Fora que esses adiamentos aí impactam muito mais do que apenas as vidas das pessoas envolvidas na realização do evento em si, né? Existe aí uma estrutura de turismo parruda que funciona a reboque do carnaval e está aí à mercê das decisões burocráticas de prefeitos e, às vezes, até de governadores. Todo mundo acha um jeito aí de meter a colher, né? Só está faltando aí o STF, né? Ainda, né? Pois é. Só faltam os iluministros mesmo, né? Vai ser engraçado aparecer alguma demanda nesse sentido para nossas excelências opinarem, né? Esse assunto do adiamento tem rendido fofocas mil, né? As negociações, tanto com as transmissões de televisão quanto com relação ao apoio financeiro às escolas de samba do grupo principal no Rio, põem a prefeitura na berlinda. Uma cifra aí de mais de 200 milhões de reais tem girado em torno do que a municipalidade comprometeu de dinheiro público com um evento que, pode-se dizer, ainda é incerto, né? E botem certo nisso, né, Marcelo? Há um mês, contrariando muitos prefeitos Brasil afora, o Eduardo Paes garantiu a realização do carnaval, né? Mas aí explodiram os casos da Omicron, né, que a gente realmente espera que seja um desfecho para toda essa porcaria made in China aí. E o tal comitê científico da prefeitura decidiu pelo cancelamento do Carnaval de Rua e pelo adiamento dos desfiles no Sambódromo. A data mais indicada pareceu ser 21 de abril, feriadão de 4 dias, o Carnaval, um espaço de tempo igual, também de 4 dias do calendário, de sábado a terça. Feriadão esse aí começando numa quinta, uma distância de 3 meses da data da decisão do adiamento, né? E os desfiles só vão acontecer, pelo visto, se é que vão surgir novos acidentes de percurso, porque quem não chora não mama, né? Os presidentes das escolas de samba, a Globo, os estabelecimentos ligados ao turismo, enfim, todo esse pessoal deve estar botando pressão máxima nos prefeitos Eduardo Paes e Ricardo Nunes, lá de São Paulo, porque ninguém quer reviver o pesadelo do prejuízo de 2021. Acho que a história é por aí, né? Esse prejuízo realmente foi considerável, né? O Eduardo Paes, você dizia, ele estava querendo manter o carnaval no carnaval e acabou se vendo obrigado a adiar isso meio em cima do laço. Verdade. Por causa dos conselheiros, né? Essa história de comitês científicos, né, me lembram muito Zé Ketcher, né? Quanto riso, quanta alegria, mais de 1000 palhaços na reunião, aliás, no salão. Em abril, daria tempo, em tese, segundo o comitê, para que o vírus perdesse força. E, afinal de contas, essa distância não seria tão grande quanto uma proposta que chegou a ser aventada, isso chegou a ser falado até no ano passado,
que os desfiles fossem para julho, durante as férias escolares, por cima sendo inverno, apesar do que essa questão não impacta tanto, a gente não tem uma condição climática tão adversa no Brasil. Isso não seria problema, pelo menos não no Sudeste, né? Agora, afinal, até para não criar muito problema, o desfile, indo para 21 de abril, acaba caindo depois da Quaresma. Vai ser exatamente uma semana depois da Páscoa. Apesar do que São Paulo planeja o desfile de um dos grupos de acesso para o dia 16 de abril, que é sábado de Aleluia. Você vê, como esses caras, como a gente já viu, não têm compromisso com respeito a tradições religiosas, entenda-se aí por esses caras, tanto a turma das escolas de samba, vide os enredos de 2020, no Rio e em São Paulo, enxovalhando a imagem de Jesus Cristo, né? Quanto à própria municipalidade, esses caras também são municipalidade, eles não têm lá muito compromisso com isso. Pelo visto, o simbolismo da data, quer dizer, o final da Semana Santa, o período da Quaresma, parece não incomodar nem atrapalhar os planos dessa gente. Simancol, zero. A cara de pau é impressionante mesmo, né, Marcelo? Um desfile profano, porque é profano mesmo, que começa no sábado de Aleluia e termina no domingo de Páscoa, né? Como se os governantes quisessem aí mais castigos divinos pelas heresias, como terá sido essa pandemência, ou melhor, como teria sido essa pandemia se a gente se ativer aí a uma análise de cunho espiritual e ritualística, né, envolvendo aí a tradição cristã. Cristã como termo mais geral, né, mais até que puramente católica, né? Pois é, aí domingo de Páscoa, vemos aqui, né? Coelhinho, se eu fosse como o Duma, eu vou parar por aqui. Mas vamos lá. Depois fica todo mundo com aquela cara de bunda, né? Mas é isso aí. Conforme você já tinha citado, Salvador e Recife cancelaram os carnavais locais. Aliás, diga-se de passagem, pelo segundo ano consecutivo. Vai ser mais uma grande perda, difícil de suportar, de absorver também, em termos do ganho turístico que essas comemorações representam para o caixa da cidade. Para quem vive da festa também, né? Como o setor hoteleiro, os restaurantes, só para lembrar apenas duas dentre tantas atividades econômicas ligadas ao carnaval. Mas o que me incomoda muito, Marcelo, porque não se encaixa nesse pretenso discurso aí protetivo, né, da prevenção contra a peste chinesa, que quer justificar todo tipo de restrição, são os réveillons com fogos em Copacabana para turista ver, né? As festas privê recheadas de autoridades e de homens públicos, inclusive aqueles ligados à saúde. Nem mais, os transportes públicos cheios, as filas de banco, já que as agências tiveram a insensatez de reduzir o horário de atendimento diante da crise sanitária, né? Favorecendo, veja só, o acúmulo de gente para ser dada conta em menos espaço de tempo, né? Vamos dizer assim. Deve ser. O horário de funcionamento é juntar mais gente, pô, não está sujo pela cabeça de ninguém. Isso aí é coisa da tal ciência, rapaz, que tanto se fala. Fora que o mundo já está de saco cheio desse negócio. Ciência, pois é. Esse saco, aliás, já explodiu, Marcelo. São 2 anos, praticamente, de exigências de estapafúrdias e inóculas, né? De restrições, de constrangimentos, de crimes contra a humanidade, como já está sendo começado a revelar, embora a mídia, que deveria investigar e divulgar isso, seja, digamos, convencida exatamente a esconder o que está rolando. Isso tem acontecido há 2 anos. Pois é, rapaz. Olha, menos mal, né? Porque o fato da gente ter os desfiles nos traz um certo ar de volta à normalidade, né? Com todas aquelas exigências que as autoridades não vão conseguir levar a termo nas passarelas do samba, como obrigar a galera a ficar com focinheira na cara, né? Ficando a coisa quase que como no tempo pré-peste, né? Quero ver os agentes da Riotour mandarem o pessoal ficar com a máscara na cara. Né? Quem tem que ficar com a máscara são os integrantes das escolas dos filhos. Né? Afinal de contas, quem está fantasiado são eles. Agora, faz sentido, sim. Agora, você pensa que cachaça é água? Nós é que bebemos e eles que ficam tontos. Meu filho. O negócio é por aí.
Mas agora vamos deixar um pouco daquele que já foi chamado de ópio do povo, para falar de alguém cuja missão de vida parece ter sido, em vez de entorpecer as pessoas, abrir os olhos dela ou delas para o que está aí acontecendo bem diante dos nossos olhos, né? Sem dúvida nenhuma, a notícia triste dessa semana foi o falecimento do escritor e filósofo Olavo de Carvalho, o homem que mudou o Brasil ensinando muita gente a pensar e a descobrir autores até então desconhecidos. Um sujeito que adorava provocar. Né? Meu ponto de vista, o Olavo de Carvalho teve uma importância fundamental para o Brasil. Veja bem, ele mostrou a verdadeira face do comunismo e dos seus líderes. Ele desmascarou a imprensa e a esquerda brasileiras. Ele divulgou escritores conservadores que não eram conhecidos aqui no Brasil. Ele conquistou milhares de alunos nos seus cursos pela internet com a sua influência intelectual. E foi um dos pilares do fortalecimento da direita brasileira. Na realidade, foi quem tirou a direita do armário, né? Falar uma frase da moda. Mas, como disse o jornalista Rodrigo Constantino, mesmo esnobando aí a universidade, o Olavo de Carvalho deixou a legião de alunos suficientemente incontável para gerar inveja em pós-doutores que colecionam diplomas, né? Mas eles são incapazes aí de alcançar tamanha influência intelectual. O Olavo de Carvalho ele teve mais de 40 livros publicados e milhares de horas-aulas em seus cursos pela internet. A influência dele foi tão grande que ele popularizou centenas de novos autores. E, como eu disse, a Secretaria de Comunicação do governo, ele oxigenou o debate público brasileiro. Você concorda? Sim, sem dúvida. Agora, parece que escritores consagrados, né, se sentiram incomodados. Incomodada ficava a sua avó. Mas, enfim, ficaram incomodados com as provocações de Olavo de Carvalho. Quem me impressionou muito negativamente foi o escritor Rui Castro, cara. Um sujeito talentoso que foi extremamente infeliz no seu comentário sobre a morte de Olavo de Carvalho. Disse o Rui Castro: morreu Olavo de Carvalho, considerado um imbecil por todos os filósofos e um filósofo para todos os imbecis. Quer dizer, é um descaso, né? Parece que Rui Castro se encontra entre aqueles que não leram o que Olavo de Carvalho escreveu, mas que têm uma inveja danada do seu sucesso. Ou então, ele estaria entre aqueles que leram suas obras e se sentiram atingidos por suas verdades publicadas, o que pode ser mais provável, né? Pois é, Marcelo. Como ele disse uma vez, ser odiado por multidões de ignorantes é o preço de não ser um deles, né? Não é verdade? O Olavo de Carvalho foi uma pessoa que sempre esteve muito à frente do nosso tempo. Isso incomoda muita gente, sobretudo na academia, né? Onde quem pensa diferente ou faz provocações incômodas tem que ser alijado rapidamente para não revelar a mediocridade existente. Eu vou citar aí dois exemplos para você. O primeiro foi a constante tentativa do pessoal da esquerda de desqualificar o escritor, por ele ter quebrado os paradigmas da academia. Muitos desses aí que sempre tentaram desqualificá-lo são pessoas que, apesar de possuírem muitos títulos, na realidade nunca tiveram compromisso com o saber. São aqueles que eu chamo de oportunistas de cátedra, ou da cátedra. Eles estão muito mais focados no recorte e cola do que no compromisso que eles deveriam ter com a verdadeira produção científica. O outro exemplo é constituída hoje em dia, né? Pois é. O outro exemplo que mostra o incômodo que ele provocava, né, foi a tentativa de impedir, na época, a exibição do filme Jardim das Aflições, do cineasta Josias Teófilo, justamente sobre o livro de Olavo de Carvalho. Os esquerdistas meteram o pau, mas isso até já era de se esperar, né? Mas, para você ter uma ideia, o economista Alan Gani, em um dos seus comentários para a sua coluna no Infomoney, listou 10 motivos para assistir ao filme. E dentre esses motivos estava lá a reflexão feita sobre a vida,
o questionamento da liberdade na atualidade, importantes reflexões psicológicas e intelectuais. E o próprio boicote feito contra ele. Pois é, nunca um pensador brasileiro foi tão perseguido pela academia e pelos esquerdistas. Ele chegou a fazer parte da esquerda em sua juventude, Olavo. Foi militante, filiado ao Partido Comunista Brasileiro. De 66 a 68, né? 2 aninhos. Foi opositor do regime militar brasileiro. Depois ele se tornou anticomunista, né? Como era um sujeito que pensava, e exatamente por isso deixou de ser comunista, que é aquela história do sujeito, quando é jovem, se não é comunista, não tem coração. Mas se passar os 30 continuando a ser comunista, ele não tem cérebro, né? Então, como ele pensava, ele se afastou do comunismo, quando percebeu o grande engodo que isso representa. Por isso, ele sabia muito bem o que estava falando, para desespero dos companheiros, né? O Brasil está cheio de pensadores que não pensam e jamais aceitarão o contraditório. Olavo de Carvalho é invejado porque subverteu a ordem. Esses pseudo-intelectuais, Marcelo, acham que detêm o monopólio da verdade. Na realidade, o monopólio que eles detêm é o da vaidade, também do egoísmo, da arrogância, do preconceito. E a soma de tudo isso é igual à incompetência. Você vê uma coisa, né? O professor escritor Dionísio da Silva, que apresenta aos domingos aqui no Instante News a sua coluna semanal, trabalhou com Olavo de Carvalho e com Augusto Nunes na revista Época. Eu conversei com ele anteontem, ele me contou histórias incríveis. Eu pedi até para ele que relatasse algumas dessas histórias na coluna dele no próximo domingo. Mas ele me contou um fato que mostra bem o que vem acontecendo nas nossas universidades, sabe? O professor Dionísio, só para ilustrar aqui, ele fez carreira em universidades federais e depois que se aposentou na federal, teve outras experiências em universidades privadas. Nós chegamos a trabalhar até juntos numa delas. O Dionísio descreve, ou melhor, escreve uma coluna semanal na revista Oeste, que, aliás, acho que hoje é a melhor revista que temos aí à disposição do público, né? Agora, o assunto da última coluna que ele fez foi justamente a morte do escritor Olavo de Carvalho. O Dionísio contou, rapaz, que o Olavo era um colunista da época em 2001. Escrevia assim num viés bem diferente de todos os outros comunistas, inclusive ele. Aquele grupo totalmente heterogêneo era liderado pelo Augusto Nunes. E eles conseguiram aumentar a tiragem da revista, né? Na época, passou de 200 mil para 800 mil exemplares. O Augusto Nunes era o diretor da revista. E, segundo Dionísio, estreou por lá contrariando os patrões, que já queriam defenestrar o Olavo de Carvalho. Mas o Augusto Nunes o manteve enquanto esteve por lá. Mas a constatação feita pelo professor Dionísio diz tudo, né? Após 21 anos, o Brasil está rachado. Agora o pessoal ignora tudo, até a solidariedade na hora da dor, né? E ele diz o seguinte, veja, morreu um daqueles colunistas aos 74 anos de idade, precoce nessa outra época. Mas como ele não integrava a horda dos imbecis coletivos contra os quais tanto se insurgiu, leio notas medonhas sobre sua morte escritas por impiedosos que batem no intelectual que a morte, só a morte, calou. E pior, Marcelo, Dionísio recebeu comentários de algumas pessoas da academia que o criticaram pelo que externou no seu artigo. Ele tem toda a razão quando disse, né, que essa turma que elogiou até Stalin deveria aprender pelo menos a tolerar quem pensa diferente. Só a morte calou mesmo, né? E, enfim, no dia da morte dele, a gente viu muitas postagens em que pessoas famosas revelaram as suas verdadeiras faces. Além de não respeitarem o luto, mostraram a sua imensa pequenez. O que você pode esperar, por exemplo, de um sujeito como Zé de Abreu?
Quer dizer, de onde você não espera nada, que não vem nada mesmo, né? Já dizia o Barão de Tararé. Esse, além de desumano, é um idiota. Completo. Aliás, mais um entre os muitos idiotas que militam aí na esquerda brasileira. Eu lembro muito. Deve ser um requisito para pertencer à Pois classe. é, pode ser. Eu lembro muito bem, o Marcelo, do que disse o Olavo de Carvalho quando idiotas da direita perguntavam, porque a direita também tem idiotas, não é só na esquerda. Muitos na esquerda, a maioria na esquerda, mas ainda existe uma minoria aqui na nossa direita, infelizmente. Mas, quando os idiotas da direita perguntaram se deviam orar pelo Lula quando o neto dele morreu, pô, o Olavo de Carvalho foi perfeito. Ele disse: é claro que vamos, porque esse tipo de sofrimento não faz parte da pena judicial que ele recebeu. Né? Você vê que uma coisa é ser provocador, questionador e até firme nos seus pontos de vista, mas sem perder a humanidade. A outra é ser pretensioso, arrogante, imbecil, achando que é o dono da verdade e não respeitando a opinião alheia só porque ela é diferente. E diferente daquela que o sujeito defende, né? E aí, se achando no direito de desrespeitar, de ofender, de achincalhar o outro, faz o que for preciso, né? E aí acaba tendo prazer em destruir reputações. A ofensa, o achincalhe, são típicos de quem não tem argumento, né? Então acaba sendo a única coisa que o sujeito tem para proferir. Mas olha só, no livro O Imbecil Coletivo, logo no início, Olavo de Carvalho apresenta um formulário padrão para a redação de críticas ao livro. Isso deu trabalho de fazer isso. E mostra bem como ele conhecia os seus desafios. São 6 colocações nesse formulário. A primeira: Olavo de Carvalho, autor deste. Aí vem as opções: metralhadora giratória, mistifólio reacionário ou escandalosa polêmica. A segunda colocação: o livro pretende implodir a cultura brasileira, destruir reputações ilibadas ou expelir seu excesso de bile. Outra: Olavo de Carvalho é um sujeito de ressentimento e inveja, incompreensão dos caracteres específicos da cultura brasileira, ou é um maquiavelismo autopromocional? Mais uma: torna-se evidente que a mentalidade deste autor é neurótica, autoritária e prepotente ou nostálgica da Idade Média. A penúltima: ele está manifestamente desatualizado com a bibliografia mais recente, em descompasso com a história ou fora de si. E a última: no fundo, ele nos parece movido por desejos sexuais recalcados, ambições políticas sórdidas ou interesses de empresas multinacionais. E, no final, ele pedia que o jornalista preenchesse, destacasse e enviasse ao editor o seu suplemento cultural. E pelo que a gente acompanhou nesses anos todos, parece que foi isso que essa turma fez, né? Acho que só leram essa parte do livro, né? O livro, Talvez tenha dado trabalho para preencher o formulário e mandar. mas esse livro é muito interessante e não é à toa que virou best-seller, né? Na realidade, o Imbecil Coletivo é uma paródia do intelectual coletivo de Antônio Gramsci, filósofo marxista. E a obra estaria também muito ligada à desonestidade intelectual. Desonestidade intelectual que tem sido a tônica dos noticiários no Brasil desde que Bolsonaro assumiu o governo e emendando aí com mais intensidade depois da crise sanitária. Né? Olha, com certeza, no livro O Imbecil Coletivo, Olavo de Carvalho faz um misto de análise e reflexão sobre aquilo que ele acredita ser o fenômeno da decadência intelectual do Brasil e apresenta exemplos e implicações do que seria esse mal. Para Olavo, a origem ou os responsáveis pelo fenômeno são a própria academia e a nova geração de intelectuais brasileiros, os quais se imbecilizariam uns aos outros e reproduziriam o imbecil coletivo em grande escala. Para ele, a academia foi corrompida pela autointoxicação ideológica e por um corporativismo de partido
que alçando-os a posições muito superiores aos seus méritos, acabaram deformando completamente a sua visão do universo e de si mesmos, né? Verdade. Agora, Marcelo, não dá para falar de Olavo de Carvalho em apenas alguns minutos. A gente procurou aqui dar uma rápida opinião sobre essa figura carismática e também polêmica, né? Certamente nós voltaremos a falar dele aqui no programa. Ele foi um visionário e isso incomoda, né? Ele morreu, infelizmente, mas deixa um legado que a esquerda com certeza vai tentar desconstruir. Mas eu acredito que só tentar, né? Porque o seu pensamento será mais forte do que nunca, para desespero dos seus desafetos e dos ignorantes que viviam criticado, ou melhor, viviam criticando o próprio Olavo de Carvalho sem terem lido uma só linha do que ele escreveu. Retomando aí uma parte do que a gente já falou, a importância dele fica evidente exatamente na forma como ele é atacado. Eu acho que isso aí acaba sendo muito emblemático, né? A força, a maneira como ele é atacado tem muita relação com a importância daquilo que ele está deixando de legado, né? Mas, enfim, isso realmente vai ter que ser assunto para a próxima, para os próximos programas, para a próxima oportunidade. Por hoje é só, rapaz. O nosso Dose Dupla vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, pelos seus comentários aí no nosso YouTube e pela divulgação do nosso programa. Na semana que vem, a gente volta com mais 2 assuntos, para o bem de todos, para o bem de todos, né? E felicidade geral aí dos nossos internautas. Um grande abraço para todo mundo, especial aí a você, Marcelo Cardoso, e a você também que nos fez companhia. Obrigado, Marcelo Campos. Forte abraço aos nossos assistentes que nos assistem, como eu sempre digo, frisando que é sempre um prazer, uma honra ter vocês ligados na gente. Até semana que vem. Tchau.